Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Bitites de Ouro. Hoje com uma pessoa que faz uma quantidade tão grande de coisas que eu às vezes acho que ele consegue ter tempo para ser um belíssimo agente de autoridade. Recebam com grande regozijo o meu bom amigo, o Sr. Agente Rodrigues. Como é que é, meu amigo? Ora, boa Um tarde. grande gosto tu apanhar-te aqui no Bitites, pá. O prazer é meu. Tu já viste. E Hoje, isto é mesmo assim, que é, tu começas como agente de autoridade e depois de repente já és o indivíduo que tem o clube, não é um clube ainda, mas tem um grupo de De pessoas amigos. que se juntou em torno de ti, que são os pupilos do Zé Tó, para fazerem atletismo. Exatamente. Não é? Vamos começar por aí. A ideia que sempre que eu tenho quando vejo os pupilos do Zé Tó, pá, é o Rocky quando vai a correr sozinho e começa-se a juntar toda a gente ao Stallone até ele subir as escadas, que é mais ou menos o que te aconteceu. Que é, tu começas a correr, porque tens essa prática que, para além de saudável, é uma coisa que te dá muito prazer, e de repente começa cada vez mais gente da sociedade onde tu te inseres a juntar-se a ti nas corridas, é isso? Foi praticamente assim. Já agora peço desculpa pela voz, mas É, fiquei assim um bocadinho rouco só por saber que vinha para a entrevista. Ah, foi. Estou a É brincar. pôr o tom sexy na Foi um coisa. tom de diferença de tempo para tudo. É. Mas precisamente como tu explicaste, o Rocky, aqui foi o Rodrigues, na altura estava no paracampismo no Furador, tinha lá uma relote, e a minha filha queria correr ou andar de bicicleta. E eu só tinha uma bicicleta no paracampismo. E então disse: olha, filha, vais tu de bicicleta e eu vou correr atrás de ti. Mas eu não corria praticamente, eu só jogava a bola e andava de bicicleta na altura. E assim foi. Íamos todos os dias do Furador, do paracampismo até Macedo. Ir e vir. Ela de bicicleta e eu a correr. Só que depois havia lá mais gente de São João da Madeira, e comecei a chamá-los: olha, vamos dar uma volta, vamos correr para mim sozinho. Então, aí veio um, veio outro, e juntámos ali 4 ou 5 de São João da Madeira no Parque Campismo, que fazíamos esse trajeto praticamente todos os dias. Acabou o Parque Campismo e esse vício, esse bichinho de termos iniciado a corrida no Parque Campismo no início da época balnear, trouxe para São João da Madeira, e eu comecei a correr. E aqueles que já corriam comigo lá no parque Vieram juntaram-se também. também. E há um que é o João Carvalho, diz-me ele assim: epá, parecem os pupilos do Zé Tó. Os pupilos do Zé Tó, pupilos do Zé Tó. E juntou-se este, depois veio o outro, um chamou o outro chamou o outro. Criaram camisolas, pá, começa o merchandising todo preparado em Exatamente. torno disso. Criou-se ali um grupo muito bom, pessoal que gosta de correr, curiosos do atletismo, que somos assim, e de um momento para o outro somos 52. Somos 52 entre rapazes, raparigas, mulheres, homens, e temos ali um grupo muito bom que é uma outra Vai por família. um bom caminho, que é tu vais transformar isso o objetivo é transformar isso numa associação. O objetivo, e já estamos a tentar formá-la, estamos só à espera que me seja dada a autorização a mim, porque eu tenho que pedir autorização à própria Bem, polícia. obviamente, fruto da tua profissão, porque és um agente de autoridade, és um polícia, obviamente que não podes ter uma participação numa série de atividades da sociedade civil Sem ter a autorização da sem ter a Direção devida Nacional. autorização. E eu então fiz esse pedido agora à autorização à Direção Nacional, e estou a aguardar que me deem essa autorização para nós podermos avançar. Era uma associação de pupilos sem pai, aquilo não podia ser, tu tens que fazer parte, qualquer um. tens que fazer parte do processo. Não, eu tenho que fazer parte do processo, sim, mas agora qualquer um pode ser o presidente, qualquer um pode ser o vogal, porque todos eles têm capacidades, independentemente daquilo que ele faz. Porque o que faz a diferença do nosso grupo é precisamente isso. Nós temos pessoas que trabalham nos jardins, temos pessoas que são polícias, temos advogados, temos professores, temos arquitetos, temos engenheiros, temos pessoas que não fazem nada, não é? E temos ali um grupo unido. Não há cá, este é aquele, este é o outro, nós somos todos iguais. Isso é que faz a Isso é muito diferença. giro e vocês têm um projeto muito interessante e eu gosto muito disso.
E isso só demonstra, não era para começar a nossa conversa por aqui, mas isto demonstra quão diferente tu és e o papel que tu tens na sociedade. E terias na terra por onde foste trabalhar ou noutra terra qualquer, eu não tenho a menor dúvida disso. Tu, como agente da autoridade, e tu já me disseste que foste dos mais jovens agentes do país, não é? Porque lá há uma idade mínima para se poder ser agente de polícia. Até se candidatar à polícia. E tu cumpriste isso, não é? Tu com 21 anos já eras. Eu com 21 anos entrei para o curso de agentes na altura, porque na altura a idade mínima que havia era 21 anos, não é como agora que é 19, mas na altura era 21 e eu completava os 21 anos em maio e entrei em fevereiro para a polícia, para o curso de polícia, até concluir o curso. Já o concluí com 21 anos, mas entrei antes dos 20 anos, dos 21 anos. É isso que é notável. E o que eu gosto de ver em ti no teu trabalho, e que sempre percepcionei, eu já tive relações institucionais contigo, quando eu trabalhava na autarquia, ou quando tinha responsabilidades políticas na autarquia, eu lidava contigo institucionalmente. E o que sempre me fascinou foi a forma como tu conseguiste chegar às camadas mais jovens da sociedade. Porque nesta altura de maior rebeldia, da adolescência, de algumas práticas menos convencionais por parte dos jovens, de afirmação deles relativamente aos adultos, tu eras provavelmente o único que conseguia chegar a eles todos. De onde é que vem essa vontade e onde é que está o segredo? Pronto, eu sempre fui uma pessoa que gostei de brincar, gostava de brincar, gosto de brincar e sempre gostei também de jovens. Sempre me gostei de lidar com eles. Sempre fiz, antes de ter o grupo dos pupilos, ainda era mais novo, andava sempre metido também no futebol ou no basquetebol com o meu filho ou com a minha filha. Sempre gostei de andar envolvido com eles. A relação com os alunos. Há muitos alunos agora que quando ouvirem esse podcast vão se calhar dizer: "Oh, Tonecas, tu ainda eras atrevidote." Tenho que dizer a coisa de Tonecas que a malta... Mas já lá vamos, já conta a história de Eu era um aluno que não era aquele aluno brilhante que gostava de estudar, não, era malandreco, mas sempre soube respeitar a escola e gostava de ir para a escola, gostava de brincar, gostava de divertir, gostava de fazer as minhas brincadeiras, que ainda hoje as faço. Eu lembro-me de chegar a casa, a minha irmã estava sempre a estudar e eu queria ir a porta fora e vai para andar. Mas pronto. E então, eu querer brincar, eu já fazia asneiras na escola. Eu não posso, agora vou dizer, não é? Mas eu fazia muitas asneiras, eu brincava com os professores, eu punha garrafinhas de mau cheio debaixo dos tapetes, que era para os professores chegarem à escola e carregar. Tu eras desses? Eu era desses. Eu tinha aquelas bombinhas de carnaval e mandava-as para lá, eu agarrava numa batata, metia no cano de escape do professor, eu era este brincalhão, mas nunca foi, não era mau, eu era educado. Eras brincalhão. Mas gostava de brincar. E eu lembro-me de um episódio, eu jogava futebol na altura no Vilar Formoso, e tinha aulas de educação física precisamente quando tinha os treinos em Vilar Formoso. E os treinos eram puxados, eu já não queria fazer aula de educação física, não é? Então arranjei lá, disse ao professor que tinha uma necessidade médica que não podia fazer aula de educação física. E o professor: "Olha, então, mas desculpa lá", na altura o Zé Tora, que é o meu nome lá, "olha, tens de trazer o atestado médico, professor, vou-te marcar falta." "Professor, eu tenho e depois eu trago isso." Eu não trazia nada. E aquilo foi passando uma, duas ou três vezes, mas depois começou-me a marcar faltas e chegou a um ponto que tive que fazer educação física, porque senão ele reprovava por balde. E eu fiquei tão danado, ele tinha um mini pequenito, lá virado ao pé da escola, da sala, do pavilhão. Eu chamei lá meia dúzia deles e o mini tinha estacionado assim e nós virámos ao contrário. E o professor, quando chegou ao carro, ele ficou assim a olhar para ele como quem diz: "Será que isto assim?" Mas foi essa ginga e essa brincadeira que não tendo perdido te permitiu depois saber lidar com aqueles mais desafiantes. Mas é isso, é aí onde eu quero chegar. Foi precisamente com esse tipo de brincadeiras que eu tinha, que fazia, atenção, eu era educado, nunca, não era mal educado com ninguém e fui sempre uma pessoa correta, porque foi os valores que os meus pais me transmitiram sempre. E é isso que eu prezo e passo para os meus filhos. A nível de escolas, aqui com os alunos, é precisamente a mesma coisa. Eu compreendo-os, eu sei lidar com eles. Só para vos dizer que eu tenho... E surgiu-te o projeto Escola Segura, quando veio final de década de 90, salvo 92, erro, não é? 93, quando começou a ser... Quando começou, e tu entras neste projeto lá para em 98. Sim, 98 é quando eu entro. E quando tu vens para isto, é porque te dão essa tarefa e dizem tu vais ficar com a Escola Segura, ou
ou tu procuraste um bocado isso? Não, por acaso não. Foi o superintendente Caetano, na altura, o subcomissário Caetano, na Esquadra de São João da Madeira, que eu continuo a dizer que foi o melhor polícia que eu passou em São João da Madeira, precisamente por me ter convidado para a Escola Segura. Trabalhei com bons profissionais, mas digo por isso, porque foi ele que viu em mim a pessoa que eu hoje sou na Escola Segura, e ele convidou-me. Que hoje é uma sumidade dentro da instituição, que está na União Europeia, que está... E se calhar, e merece, e uma máquina, eu conheci e merece pessoalmente, estar e onde é uma está, porque máquina. ele tem capacidades para Mas isso. foi ele que Foi viu ele que me sentido. convidou, e eu, claro que, sabendo do meu gosto pelos jovens, sabendo do meu gosto por andar sempre na Mas conversação. fazes a coisa da forma menos ortodoxa para uma instituição tão séria e tão hierarquizada como a polícia, que é tu vais para as escolas vestido a menino tonecas também de vez em De vez em quando, quando vai, e acontece. que ficou a alcunha até hoje, o tonecas. E tornei-me amigo do Luís Aleluia, que já falecido, precisamente por causa do Tonecas, da alcunha Tonecas, em que foi... E tive, Ele soube disso, ele teve nós estivemos conhecimento juntos disso, na Praça da Alegria, precisamente por causa disso. Nós estivemos juntos na Porque Praça. tu ias para as escolas primárias, para as crianças, como o menino tonecas. Na altura era o destabilizador, o menino Tonecas. Como é que saiu o menino Tonecas? Foi precisamente eu chamei um colega meu que andava lá na rua, disse: então anda comigo, vamos às escolas, para ele vir às escolas, para ver como é que funcionava. E ele foi comigo à escola, e lembro-me, foi precisamente na escola de casal dele, na sala da professora Maria Henrique. Ao entrarmos na sala de aulas, o polícia, quando viram polícia, Tonecas, Tonecas, Tonecas não, Rodrigues, vieram todos para o pé do polícia, a correr, a brincar, não me chamavam Tonecas na altura. E vieram todos a dizer: polícia, amigo, os putos estão contigo. E lá vinha E ele, o meu colega, diz assim: pá, tu és um destabilizador. Ui, tu pareces o Tonecas da televisão. E então Tonecas ficou e nunca mais saiu até à data de hoje. Não, toda a gente sabe, é uma instituição, mais depressa sabem quem é o Do tonecas. que é o Rodrigues. Claro, Quantos e quantos chegam à esquadra: olha, quero falar com o Rodrigues. Quem? O Tonecas, está ali. está ali, exatamente. O Tonecas E eles, ficou. mas isso é muito giro, a relação que tu crias, porque tu apanhaste, basicamente tu apanhas crianças e jovens de 3 gerações consecutivas. Portanto, tens final da década de 90, tens os primeiros 10 anos do século XXI, os segundos já vamos a caminho dos terceiros. São 30 anos disto. Os alunos que... Ontem eu podia mencionar aqui vários alunos que andaram na escola e que eu os apanhei já, hoje têm 43, 44 anos. Tipo o Tony da MTK, tipo o Bruno da Quadrícula, tipo o David Braga. São rapazes que eu apanhei na escola. Hoje são homens. Hoje têm família, hoje têm os filhos na escola. Mas o grau mas o que é notável, e eu quero perceber um bocadinho porque é que tu te resolveste dar tanto aos jovens, o que é notável é que eu em 98 já estava na faculdade, não apanho essa fase, mas desde os miúdos que eu vejo, desde o início dos anos 2000 até 2007, que é quando nasce o meu filho, e eu vejo o meu filho que vai para a faculdade agora, a forma como ele se refere a ti, o papel que tu tens na polícia, o grau de respeito que tu atingiste, que é intergeracional, é notável. Nós ali, eu posso dizer, tenho muitos segredos com eles. Não vale a pena. Tenho muitos segredos. É conquistar a confiança e não partilhar tudo. Não é? Eles sabem perfeitamente bem quando eu vou a uma sala de aulas, quando vou pelo bem e quando vou pelo... Eles quando vêm entrar numa sala de aulas dizem logo assim: alto. Alto, que ele vem pelo bem. Mas logo, quando vêm de outra forma, vêm a minha maneira de chegar à sala de aulas, já sabem: olha, ele vem para a brincadeira, ou vem para falar de alguma coisa. Eles sabem perfeitamente bem diferenciar as duas maneiras de eu entrar na sala de aulas. Mas uma coisa é certa, dá-me um gosto enorme trabalhar com eles, tenho muitos segredos com eles, e essa minha maneira de ser e de saber lidar com eles, porque isto também deve-se muito a eles. Claro que a minha maneira de falar com eles e de os saber ouvir, não é? Isso é importante? Isso, claro, é muito importante. Eu acho que hoje nós temos que o saber ouvir. Há muitos miúdos que, antes de contar aos pais, contam-nos a nós. Há muitos que, em vez de contarem logo ao pai o que é que está a passar, eles ligam para mim. O meu telefone, faz conta que para eles é ligar para a esquadra, e não. Muitos dos meus colegas dizem-me assim: eles que ligam para a esquadra. O problema é que eles estão tão habituados e ligam para mim. Quantos e quantos problemas eles têm e dizem: olha, Tonecas, passou-se isto comigo. E antes de contar ao pai, eu já sei. E eu até lhe digo: olha, faz assim, primeiro explicas ao teu pai e o que é que se passou, o que é que não passou, e depois a gente cá resolve. Quantas e quantas situações há um problema na escola, e eu, em vez de estar
e isso também, pronto, era mais um segredo que eu aqui tinha, eu resolvo muitas coisas à regedor. O arregedor é, chego lá, está resolvido e acabou a conversa. E não há aqui mais para malucos. E nós na polícia não podemos funcionar assim, não é? Muitas das vezes. Mas eu acho que é assim que tem que funcionar. Porque é assim que eu consigo levá-los. É assim que eu consigo ter a confiança deles. Eles dizem muita coisa também. Eu não é pelos meus lindos olhos que eu descubro certas e determinadas coisas. Não é? É porque eu tenho a confiança deles. Quantas e quantas vezes aparece um telemóvel na escola, ou desaparece uma mochila, ou um tablet, ou um portátil, e a escola liga-nos logo, porque aí é que está a eficiência do serviço, é preciso contactarem-nos logo. Não é deixar agora, olha, vai à escola apresentar queixa. E nós não queremos isso. Nós criámos um hábito aqui nas escolas, foi, desapareceu alguma coisa, contactam-nos logo. E mais de 90% das coisas aparece, porque há aquela, pronto, a rapidez de atuação. E porquê? Porque eu falo com este, falo com aquele, falo com o outro, e eles vão-me explicando e vão-me dizendo, olha, fala com A, fala com B. Quantas e quantas vezes eu estou a chegar à escola, há lá uma confusão dentro, e dizem-me assim, Tonecas, olha o gajo da mochila azul, percebe? E eu já vou direcionar, e chego lá a zero, sem nada. Mas eles dizem-me logo, fala com aquele, fala com o outro. E tem esta vantagem, porquê? Porque também sei guardar os segredos deles. Isso é muito giro porque depois isso vai se refletir mais tarde no grau de confiança também, porque aqueles que foram miúdos e alguns já tiveram problemas e tu já apanhaste coisas que às vezes os pais até nem querem saber e hoje são adultos e têm filhos e vão ter contigo que falar de outra E maneira. pais que não sabem o que é que os filhos faziam, não é? Eu posso contar aquela da... Sim. da- Essa ainda podes contar essa que essa é interessante. é muito engraçada e eu, pronto, como estou no programa Escola Segura já há uns anos, conhecia aquele rapazito que andava lá na escola e ele fumava uns charros valentes, falando o português correto, Claro. fumava uns charros valentes e eu apanhei uma vez e Só faltava ele dizer, não é nada, é imita o cheiro. encostei-me à parede e disse-lhe, ó moço, estás a fazer, levas 2 chapadões que andam de lado, se te apanhas vais levar, vou dizer aos teus pais. E ele, eu estou necas, não digas nada aos meus pais que eu juro que Isto é tão lindo. Repara só isto, que é um polícia que apanha um gajo com os charros, diz, "Ouve lá, tu quer ir?" E ele não diz ao ser agente, ele, ó Tonecas, não faças isso, por favor. Isto é lindo, pá. Mas ele assim para mim, ó Tonecas, não digas nada ao meu pai que eu juro que eu a partir de agora não toco mais nisto e naquilo. E eu, pronto, lá confiei no rapaz e passado uma temporada, desiludiu. Apanhei outra vez. Eu apanhá-lo outra vez, opa, desculpa lá, mas desta vez eu vou-te ter que castigar. Agora, e ele diz, ó Tonecas, até punha de joelhos, e eu, lá me veio a dor ao coração, disse assim, vou-te dar mais uma oportunidade. Mas se continuares, então não vais ter mais hipótese. Hoje é a última hipótese toda. E assim foi. Passado uma temporada apanhei outra vez, e ao apanhá-lo, desculpa, mas hoje foi o limite. E então pedi-lhe o contacto dos pais, ou liguei aos pais, ao pai primeiro, não me atendeu. O da mãe, a mãe não me atendeu. Então liguei para a escola, falo com a diretora da turma X, com o fulano tal, queremos convocar os pais para uma conversa com os pais por comportamentos inadequados do miúdo. A escola assim o fez, convocou-os. No dia da reunião, os pais não apareceram. E eu fiquei assim a pensar, epá, como é que um rapaz destes pode ser alguém na vida se as pessoas que o guiam, que dizem são os pais dele, não se preocupam com eles. E isso faz-nos pensar. Ok. E eu deixei-o andar. E ele sempre a dizer-me, Tonecas, garanto-te que eu nunca mais toco nisto. Passado uma temporada, passo precisamente pelos pais e com ele, iam os 3 juntos. E eu é agora que eu vou ter convosco e vou-vos dizer o que é que se passou. Mas deu-me assim um vibe e disse assim, não, então se eles não se preocuparam quando ele andava a consumir, tiveram-se também para o contacto que a polícia fez, 1, 2 vezes, para o contacto que a escola fez, e eles não ligaram, também não vos digo nada. E não disse rigorosamente nada. Mas a questão é que não disseste pelo bom princípio. Certo. Porque o miúdo estava a cumprir contigo. Sim, porque ele não tinha E confiança. ele estava a cumprir contigo, estava a fazer isto e tu não quiseste perder a confiança. E eu não quis perder a confiança nele, precisamente porquê? Porque eu tinha visto nele que ele já andava melhor. E então, se ele está melhor, é por sinal que ele quer mudar. Eu também, se os pais não se preocuparam naquela altura em que ele estava mal, eu agora também não vos vou dizer nada. E assumi isso comigo. Engraçado que há 2 anos, esse tal rapaz que andava a fumar os charritos lá na escola e que me dizia para não dizer nada ao pai e à mãe, chega-me de mão dada com uma criança para o 5º ano e diz-me assim, ó Tonecas,
este é o meu filho, se o vis fazer asneiras, diz-me. E isto é que é o bonito, Mas porque... é um grau de confiança muito grande e com isso, se calhar, há uma intervenção. Opa, e depois cada caso é um caso e a sociedade, infelizmente, está muito pejada de grandes casos, mas é este papel de proximidade e de ligação a todos e a cada um deles que faz com que tu tenhas um grau de... Ao ponto de que eu tinha-te perguntado se tu alguma vez tinhas ficado em apertos e tu disseste que uma vez ficaste em apertos à porta da escola, não interessa, mas o que é bonito no meio disto é, e tens uma turma de 16 putos. 17, não. 17? Não, são 17. Não 17. podemos. Eu podia dizer aqui quem eles eram todos, Não, mas são mas são 17 São 17 alunos. que ficaram à porta da E escola. foram eles que me avisaram, Isto tem a ver tudo com uma situação de um pedido de ajuda, uma pessoa que pediu ajuda, porque era agredida pelo marido, tinha 2 crianças e era constantemente agredida. Claro que, ao nos pedir ajuda, nós só temos a pedir ajuda através da linha 144, nós temos que intervir de imediato, Acionar o que porque tem. está ali a segurança das pessoas e das crianças em risco. E assim foi. E lá fui eu, aquilo tinha a ver com pessoas de outra etnia. Fomos lá ao bairro e eu, quando cheguei ao bairro, aquilo envolveram-se lá todos a falar para mim o que é que eu queria, o que é que não queria. Eu queria falar com aquela senhora e chamei a senhora que tinha e disse qualquer coisa que tinha aqui comigo à esquadra para assinar os papéis. Ela já sabia do que é que estava a passar, porque tinha sido ela a solicitar ajuda. E assim foi, ela entrou no carro e eles queriam entrar logo todos no carro e vi comigo, não, vocês vão lá ter, depois a gente vai lá falar à porta. E que lá chegámos lá e falámos com a senhora, pediu ajuda, agarrámos ela, foi encaminhada, fomos buscar os filhos à escola, encaminhados foram e eles ficaram lá todos à porta. Lá lhes explicámos o que é que se passou, o que é que não passou e eles foram-se embora. Mas ao outro dia, como uma coisa não estava bem resolvida, eu estava na escola, tinha o carro estacionado em frente à escola e estava dentro da escola e alguém me ligou: Tonecas, tu não venhas para fora porque tens o carro rodeado de fulanos. E eu, ok, eu cheguei lá assim, olhei para o carro, ui, então deixa-me lá ir, então, quem não deve, não teme, vamos embora. E lá fui eu para o pé do carro. Claro que eles puseram logo uma volta, eu queria pedir explicações, o que é que se passou, o que é que não passou. Eu expliquei-lhe o que é que se tinha passado, que não foi a nossa iniciativa, mas foi a iniciativa da pessoa que pediu ajuda. Claro. E então eles insurgiram-se logo contra ela e deixaram-me a mim logo tranquilo. Mas o engraçado é que tinha aqueles miúdos que me avisaram, 17. estavam todos sentados lá no parapeito de um murozinho que lá tinha, estavam lá todos sentados e não saíram, não arredaram pé, enquanto eles não saíram dali. E ao fim vieram ter comigo e disseram: ó Tonecas, nós estávamos aqui. Se houvesse alguma coisa, estávamos aqui para te ajudar. E é verdade, eles não saíram dali, não se intimidaram, foram eles que me avisaram, mas isto só prova a relação próxima que há entre nós. E não é só por eu ser polícia, não, eles aqui provaram que também são meus amigos. Não é? Eu também sou amigo deles, é verdade, mas eles ali também provaram que são meus amigos. Este grau de confiança que se estabelece com os miúdos é importante. Isto devia ser mais expandido para evitar tantos problemas. Olha, eu continuo a dizer que é o melhor programa que a Polícia de Segurança Pública tem, foi o programa da Escola Segura. Entre outros, mas o melhor foi o programa Escola Segura. Eu falo numa cidade que é São João da Madeira, falo numa cidade com 8 km², uma cidade com 6 mil e tal alunos, em que todos nós nos relacionamos. Claro que eu hoje não os conheço tão bem como conhecia há uns anos atrás, porque hoje está a chegar sempre muito imigrante e há muita dificuldade. Tu chegas hoje e não conheces. Isso é um desafio diferente É um para ti desafio que também. nós também temos que estar à altura desse desafio. É diferente de comunicar com miúdos de origem brasileira ou indiana ou africana ou... O diferente não é, o problema é a relação que eles têm Com a autoridade? visão, exatamente, e a visão que eles têm da polícia. Muitos miúdos, quando eu entro numa sala de aulas, mesmo no primeiro ciclo, quando eu entro numa sala de aulas e chegou um miúdo novo, eu vejo todos aqueles alunos todos aos berros: Tonecas isto, Tonecas aquilo, hoje sou eu que vou ao carro, o carro que é para ir lá buscar os chupas. Sim, porque eles andam sempre com os chupa-chupas e não sei o que nos carros e a distribuir por toda a gente. Mas os miúdos ficam, e há lá sempre um ou outro. Opa, mas só entra na sala de aulas, e eu não sei se entrou hoje alguém ou se entrou na semana passada, e ele, quando me vê entrar, ele fica ali muito caladinho, porque não está habituado àquela presença da polícia na sala de aulas, nem àquela maneira de lidar com eles. E ele fica, e a professora depois diz: olha, Sr. Agente, temos aqui um miúdo novo, que não conhecemos.
mas passado pouco tempo já está na brincadeira connosco. E é igualmente, e consegues com facilidade chegar aos pais, ou... Sim, isto para dizer o quê? Claro que nós somos uma cidade pequenina, onde nos relacionamos todos e convivemos todos e que nos conhecemos. Para dizer que é importante essa relação de proximidade, muito importante. Eu não é estar a dizer que sou mais que os outros, não, porque este programa é aquilo que eu faço, só tem a importância que tem, porque somos uma equipa, não é? Eu tive sempre dois elementos, tive um elemento, primeiro o José Dias e agora o Celestino Rodrigues, fomos sempre uma equipa que me ajudou muito. Eu sou mais aquele mais fala-barato, que anda na rua, toda a gente conhece, mas eles têm um trabalho muito importante por de trás. identificação, de acompanhamento, de monitorização. Coisa que as pessoas não veem, mas eles são tão ou mais importantes do que eu no programa e naquilo que eu faço. Tu és o RP da coisa, estás a ver? Tu és o RP da coisa. Exatamente. Mas isso que de nós estarmos ali a falar, há uma confusão em São João da Madeira, em qualquer lado, e ainda há bem pouco tempo tivemos miúdos que em confronto, isto e aquilo. Eu não tenho problemas nenhum de entrar naquela rua dos bares sozinho. Não tenho. Porque toda a gente me conhece e sei que se tiverem em aperto, tenho ali muita gente que me ajuda. Eu sei que não, pá, é uma vergonha, eu sinto-me diminuído, só para que saibas, sinto-me diminuído, que eu gosto de cantar karaoke, pá, eu gosto de fazer uma série de coisas, o meu filho bola, não quero fazer uma coisa com o pai. No outro dia, 3 da manhã, e disse, estive a cantar cotonecas, eu assim, opá, vai-te lixar a mais a conversa. Eu tenho essa vantagem precisamente pelo relacionamento que há com eles, e é essa aproximação que devia ser feita, que agora já costumava... Já me levaste preso e não te lembras? Se calhar já é... Tu já me levaste preso? Já todas as algemas. Antigamente havia um salão de máquinas e eu estava a jogar um jogo de máquinas ou quê, e vocês fazem uma rusga lá ao sítio. E eu estava tapado, já trabalhava, já tinha responsabilidades, mas estava num dia qualquer de férias, uma coisa, e estava lá junto. E de repente fazem uma rusga a um centro comercial, que era o Centro Comercial Parque América, entra tudo por lá dentro, e quando eu dou por ela, sou o único gajo sozinho que está a jogar máquinas, que tinha saído tudo do salão, e tu espreitas assim, e tu dizes, oh diabo, ainda me tratavas por você, então, mas você está aqui, nós levámos toda a gente da carrinha, disse, então eu se calhar também tenho que ir. E fui para a esquadra igualmente para ser identificado com os outros todos. Mas essa do preso, eu brinco muito com os alunos e tenho essa à vontade com eles, e há muitos miúdos que me pedem, Tonecas, põe as algemas. Eu vou-vos contar aqui um episódio que é engraçado. Hoje ela é enfermeira, uma delas é enfermeira, que é a filha do Manel, do Café Milénio, desculpa lá, mas ela, estava eu a chegar ao Oliveira Júnior, e eu ia dar uma ação de sensibilização, porque nós temos essa coisa também, damos muitas ações de sensibilização nas escolas, e eu ia dar uma ação de sensibilização, e ela diz-me assim, a Juliana, Tonecas, põe-me aqui as algemas, nunca puseste as algemas. E eu coloquei as algemas a ela e a uma Tatiana, que era a namorada do irmão dela. Coloquei as algemas e disse, olha, atenção que eu vou dar a palestra para a sala, vocês depois procurem. E assim foi. E eu fui dar a ação, o que é certo, elas não foram ter comigo. Eu nem me lembrei mais delas. Mas foste embora, deixaste embora. Não me lembrei, não vale a pena, estou aqui, não me lembrei mais delas. Agarrei, ainda tinha o meu saxo da Escola Segura, e vim-me embora. Já tinha ido à esquadra, fui à esquadra fazer não sei, já não me lembro o quê, e toda a marcha atrás do carro da Escola Segura, e olho para os lados da biblioteca, a ver se vinha algum carro para poder sair em condições. Conforme dou marcha atrás, vinham assim as duas juntinhas, uma à outra com caras zangadas, vieram a pé da Oliveira Júnior até à Da escola, atravessaram a cidade até à esquadra, algemada? Todas, uma agarradinha à mão. E eu, quando olho para elas, meto a mão na cabeça, ai meu Deus, o que é que eu fiz? E elas ficaram, estavam danadas, mas claro que não se passou mais nada, porque elas compreenderam, mas também foi uma situação engraçada. Isto está de facto mais perigoso, ou são perigos diferentes? O que é que tu sentes? O que eu acho que eu falo por São João da Madeira, acho que é uma cidade segura. Acho não, tenho a certeza. O país, de uma maneira geral, é um país seguro, quer dizer. O país é um país seguro, mas eu falo São João da Madeira, que eu acho que é uma cidade segura. Toda a gente se conhece, toda a gente se conhece, entre aspas, não é? Mas toda a gente anda à vontade, pode-se andar a qualquer hora. Agora, é normal que nós temos muita gente que não conhecemos, não sabemos quem são, e temos de estar sempre desconfiados e temos de estar atentos. Cada vez temos que nos preocupar mais,
cada vez temos que estar mais atentos uns aos outros, não podemos andar tão distraídos, é isso que eu digo muito dos jovens, andam na rua de um lado para o outro sempre com a cabeça baixa. Não. Opa, nós temos que andar na rua, temos que olhar para os lados, temos que saber quem vai à nossa frente, temos que estar atentos, e isso é que faz também que nós estejamos ou não atentos um ao outro. Agora, eu não vejo uma cidade, não vejo que seja pior. Temos outras coisas. Temos uma internet que nos diz mais alguma coisa, temos os telemóveis que as pessoas não largam o telemóvel e andam completamente distraídas, muitas vezes até se perdem e até vão contra os sinais, precisamente por estar a usar o telemóvel. Temos é que estar cada vez mais atentos e o nosso papel é precisamente esse. Nós estamos aqui precisamente para isso, para estarmos atentos, verificarmos, mas também estamos abertos a que as pessoas vejam qualquer coisa que nos comuniquem. Isto é como em tudo, nós sabemos que ali há um ou outro que costuma estar ali parado e gosta até... Temos conhecimento que já tiraram ou furtaram ali um telemóvel ou roubar. É para que nos venham dizer, que não venham dizer para nós estarmos atentos também. Nós, se as pessoas não nos disserem, Também não sabe. nós não sabemos. Isto é o caso de um bullying. Tu levas porrada à torta e direito. Se tu não me vieres dizer, como é que eu sei que tu levas porrada? Não é? Alguém tem que nos dizer, nem que seja... Eu também compreendo que essas pessoas, falando no bullying, muitas das vezes tenham medo de dizer aquilo que está a passar, porque têm medo que ainda se calhar vão ser mais castigados. Ouça, se nós já estamos a ser maltratados, já estamos a ser violentados, nós só temos é que denunciar a situação. Este mundo é curto demais para sofrermos. E nós temos o dia-a-dia, que já temos, quando passamos a ter as nossas responsabilidades, pagar casas, carros, isto e aquilo, já nos chega a isso. Agora andarmos a ser maltratados por alguém, não, isso não podemos pactuar. E isso pedimos e apelamos para que as pessoas tenham conhecimento que nos digam. E é isso que a gente quer. Sim, para resolver. Exatamente. E tu és mais apaixonado por correr ou por fazer teatro? Porque eu descobri um ator amador aclamado em todo o lado, aquilo é uma loucura, vem nos jornais, grande ator, grandes interpretações, quase musicais a cantar. Que paixão é essa? Essa do musical foi este ano, é uma que eu não perdoo à professora Cristina Marques, mas pronto. Eu nunca fiz teatro na minha vida, a não ser há 15 ou 16 anos para cá, quando a professora... Sim, nunca fiz, exceto nos últimos 15 anos. Certo, Claro, eu nunca... claro. Eu vou... Tu e 80% dos atores de telenovelas hoje em dia também nunca fizeram, mas vão lá parar. Eu vou corrigir então aquilo que eu disse. Eu desde que cheguei a São João da Madeira e enquanto não entrei para o programa Escola Segura e passado uns anos só, quando a professora Cristina Marques me convidou, eu nunca tinha feito teatro. E convidou-me para fazer parte do A Bem Dizer, que é um grupo de professores, e em que estou inserido eu como polícia. Pá, foi a primeira vez, eu adorei aquilo. Eu adorei a personagem que a professora me deu. Ela dá-me sempre umas personagens engraçadas e em que eu me revejo naquela personagem. E eu adoro fazer teatro. É pena só fazemos uma vez uma vez por ano para o uma não, festival. duas, que também fazemos o teatro à varanda na Junta de Freguesia. Fazemos 2 vezes por ano. Mas o teatro faz com que a gente se divirta, brinque. Atenção que os ensaios, não sei se já fizeste ou no teatro, os ensaios são de partir o coco a rir. Claro que no dia do teatro nós andamos ali um bocado nervosos e preocupados, porque não queremos nos esquecer. Nós até sabemos o texto. Mas imagina que tu te esqueces de uma deixa, aquilo vai tudo lá por água abaixo. Lá tem que estar a professora Cristina Marques a dizer: olha, isto é aquilo baixinho, que é para nós agarrarmos a deixa. Mas divirto-me muito, adoro o teatro e espero bem que a professora dure muitos anos a fazer o teatro para eu continuar, mesmo após eu deixar a polícia. Tu já pensas nisso ou não? Não. Tens 55 anos, és novo, mas tens aqui uma questão que és novo, mas tendo 55 anos já estouraste o tempo que normalmente é necessário para ser um agente de autoridade. É à volta de 30 anos? Eu esqueço, eu nem sei quantos anos é que tenho que ter para me pedir a reforma, mas deixa-me corrigir-te. Não tenho 55 anos, tenho 54, só daqui a um mês é que tenho 55. Mas isso só para dizer que só tenho 54 anos. Toma lá, que eu sou muito mais novo. Te digo. Não vale a pena estar aqui a dizer são 34, são 35 anos de serviço, nem quero saber disso. Gosto daquilo que faço, sinto-me bem e pronto, e gostando daquilo que faço, sentindo-me bem e tendo, pronto, saúde, eu acho que não estou a pensar na reforma para já. Sei que aos 60 anos, calhar, mandam-me fora. Mas até lá estás bem, estás tenho que me mandar embora. Tenho que me mandar embora. Estás lá, estás bem, Exatamente. Sentes-te bem, mas e depois
terminando isto, se calhar vai passar pelo associativismo, aí já vais ter a associação dos pupilos, Sim, esperemos bem que já vai estar a associação dos pupilos em grande forma, espero bem que a resposta seja dada já o mais vais rápido ter, possível. já vais continuar com o teatro de outra maneira, portanto vais continuar interventivo. Tu és de Vila Formoso? Eu sou de uma aldeia que nunca deixarei de ser dessa aldeia, que é uma aldeia Castelo Bom, apesar de ter nascido em França, não é? Sou de uma aldeia que é uma aldeia, uma freguesia do Conselho de Almeida, que é 5 ou 6 5 km e pouco de Vila Formoso, ali na fronteira. Estiveste em França até que idade? Eu estive lá até aos 12. Então foi por isso, esse foi um dos argumentos que fez com que tu tivesses ido aos Jogos Paralímpicos. E foi O facto de dominares a língua. Exatamente, foi um dos requisitos, foi eu saber falar francês e pronto, e depois o estar inserido também no programa de proximidade, porque aquilo também era para... Eu acho que deve ser daqueles eventos, daquelas oportunidades que na carreira deixam uma marca muito profunda. O que é que tu sentiste com aquilo? E estou-me a arrepiar, porque custa um bocadinho. Nós às vezes dizemos aqui que temos problemas. Nós não temos problemas nenhuns. Foi uma das experiências mais bonitas que tive na minha vida. É a cereja no topo do bolo da minha carreira e estou grato ao comissário Rocha por me ter convidado. Eu ainda pensei Tu vais integrar uma missão, não é? ainda pensei 2 ou 3 vezes em não ir, mas depois de consultar a minha esposa e a minha filha, e eles disseram, olha, se fosse eu já lá estava. Então ainda me deram mais força para ir e eu liguei-lhe logo à noite, olha, comissário, eu aceito a proposta que me fez. E posso dizer que foi uma experiência linda, linda, linda. Foi uma experiência que jamais vou esquecer, porque, como disse, nós dizemos temos problemas disto, temos problemas daquilo a nível de saúde. Quando chegamos lá e vês pessoas sem pernas, sem braços, pessoas que estão a competir, uma delas não tem uma perna ou não tem um braço, e as pessoas que as estão a acompanhar não têm pernas nem braços e têm que ser empurradas para ali estar, dói um bocadinho e tive que virar aqui a cara assim para baixo, para o lado, para me conter um bocado. É emocionante mesmo, mas foi muito, muito gratificante. Fiquei mesmo muito grato. E esses eventos trazem-nos uma coisa que eu acho que é notável, que é se nós trouxéssemos mais para o mundo real a forma como as nações lidam entre si nesse tipo de competições, tínhamos muito a aprender e se calhar o mundo estava bem melhor, não é? Muito bem melhor, muito diferente. E eu, pronto, não é que seja uma pessoa já está habituado, e eu aqui em São João da Madeira, apesar de lidar com os meninos da CERS, e temos também lá na escola Oliveira Júnior também temos temos lá um grupo de meninos que também são deficientes e que nós temos que ali de vez em quando falar com eles. Uma coisa é tu chegares ao pé dele hoje e cumprimentá-lo, falar, estás ali com ele. Outra coisa é estarmos diariamente, lidar diariamente com eles, ver o sofrimento daquelas pessoas. Se nós pensássemos um bocadinho, se nos O puséssemos... mundo era um bocadinho mais inclusivo. Era verdade. Custa um bocadito, mas olha, infelizmente... Estiveste lá quanto tempo em Paris? Estive lá 14 dias. 14 dias de uma experiência... Mas tiveste 14 dias só com agentes portugueses ou estavas com... Nós trabalhávamos, nós estávamos inseridos numa esquadra, que era a Diziane, onde tínhamos polícias portugueses, tínhamos polícias franceses, tínhamos polícias espanhóis, tínhamos os americanos, estávamos polacos. Isso ajudava na comunicação entre os povos também, porque era mais fácil identificar e chegar a essas pessoas. Era mais fácil depois com a comunicação, ali uns falavam francês, outros falavam inglês, e íamos todos interagindo com eles, uns sabendo como é que era a cultura do país deles, íamos conhecendo um pouco da cultura de cada um deles. Mas foi muito bom, é o que eu digo. É muito giro. Eu tive um convidado que é um bom amigo que tem a tua profissão, é polícia, só que nos Estados Unidos da América, o Sérgio, e ele dizia que na unidade dele, portanto, na alguns esquadra lá dele... conhecidos, mas foi da Califórnia. Tem 2 polícias da Califórnia que estavam lá connosco. O Sérgio é da zona de New Jersey, e ele estava-me a dizer que na unidade dele de polícia tem precisamente esse cuidado, porque há uma multiculturalidade tão grande naquelas zonas da América que tem um agente que é de origem indiana, outro que é de origem mexicana, latina, percebes? Porque depois, no momento de ou chegar ao bairro ou chegar às casas e comunicar, é muito mais fácil eles fazerem isso. E isto também estou engraçado porque nós víamos ali, França é um país com muito imigrante, temos muitos portugueses ali,
e nós andávamos com a nossa bandeira de Portugal e via pessoas que passavam ao pé da... Oi, polícia portuguesa! Vinham ter connosco. Sim. E dava-nos ali um ego. Encontrei uma pessoa de Oliveira das Mães que veio ter comigo. Ui, polícia portuguesa! Como é que é fazer um polícia português? Pronto, eles já sabiam o que era, aquilo que estava a passar, que era provável que houvesse polícias de outros países lá também. Mas quando viram o português e quando era São João da Madeira, então ainda mais contente ficou. É o que digo, foi a cereja no topo do bolo da minha carreira, muito, muito, muito gratificante para a vida. Uma pessoa com quem eu aprendi muito política e profissionalmente dizia-me uma cena espetacular que era ninguém escolhe onde nasce, mas podemos escolher onde ser feliz. É verdade. E ele dizia isto. E eu sei que tu, tendo ido parar a São João da Madeira, tens uma carreira muito preenchida e tens muito da tua vida lá. Aliás, grande parte da tua vida já foi passada lá. Mas tu vais querer regressar às origens ou como é que tu vais querer fazer isso? Felizmente ou infelizmente eu gosto muito da minha aldeia, mas o meu pai já faleceu. A minha mãe está num lar também e a nossa aldeia já não nos diz assim grande coisa, não é? Vai nos dizer sempre porque é a nossa terra, mas já não tem lá o meu pai, não tem a minha mãe. Temos lá os nossos bens, é normal, e vamos preservar, eu mais a minha irmã. Mas a minha vida vai passar por São João da Madeira, que sem dúvida nenhuma, porque aqui é que já tenho os meus filhos, aqui é que já tenho Já os és meus avô, netos. pá, Pois já é. és avô. Já tenho os 2 netos. É quem dá cabo de ti, Não, pelo contrário, se calhar ainda me faz ficar mais jovem, são os meus netos. Não é que és, Uma ilha mas não pequenina. faz-te gato de sapato. Não, a minha Francisca tem 3 meses, ainda não Então não faz nada, ainda está naquela fase que ainda não faz nada, é a fase do embrulho. Agora o meu netinho é qualquer coisa que já quer ir com o avô para aqui, porque ele sabe que o avô lhe faz as vontades. Os meus filhos ainda me dizem assim, a mim não me compravas isto, a mim não me fazias aquilo, agora Tiago, fazes isto, fazes aquilo. Faço tudo e mais alguma coisa. É diferente, o ser avô não é para educar, mas sim para estragar, como alguém diz. Claro que faz parte de tudo um pouco, mas fazemos as coisas. É um bom amigo que ali tenho também. Nós temos muitas vezes, e estamos a chegar aqui ao final deste episódio, nós temos muitas vezes a oportunidade de lidar com pessoas que estão nas forças públicas de autoridade, civis ou militares, mas que estão ao serviço da nação pela nossa segurança. O orgulho que eu tenho em trazer-te é partir deste princípio de que por trás de qualquer profissional está um homem. E tu não és só um profissional bom porque és zeloso e queres fazer isto. É porque tu és genuinamente um homem bom. E eu acho que isso é notável e por isso é que foste homenageado da forma que foste. Por isso é que também te chegam as oportunidades, porque tu não és só um grande profissional, tu és verdadeiramente um homem bom. E eu só disse isto de um convidado que tive nos podcasts até agora e digo também de ti. E eu acho que o país, na tua classe e na tua profissão, precisava de replicar uns quantos como tu, para nós estarmos todos muito mais tranquilos com as gerações que aí vêm. Um abraço muito grande. Muito obrigado, meu amigo. Eu é que agradeço. Obrigado. E vocês já sabem, continuem a acompanhar-nos. Eu e a Dor Azul andamos aqui encantados a trazer pessoas que para nós valem ouro. E hoje, mais uma vez, de onde? Bairro das Artes, aqui no Quarteirão das Artes, aqui na cidade do Porto, neste espaço magnífico que é o Copo d'Uva. Até breve.